Muito boa noite. Mais animado. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Que nos abençoe e inspire Jesus. É um pouco diferente estarmos aqui sem a presença da nossa irmã Iracema, que está nos assistindo pelo Instagram e dando as coordenadas, né? Tenho certeza que as broncas virão depois, mas as coordenadas agora chegando para nos auxiliar. E todos nós sabemos que imprimimos, né, a nossa energia no ambiente que atuamos. E quando atuamos com amor, essa energia ela é muito forte, ela é muito acolhedora. Então, lembrar da nossa querida irmã Iracema, que acabou de fazer uma cirurgia, eu acho até que ela me invejou, né? Porque eu tive um problema cardíaco, ela disse: olha, vai ficar por baixo não. E aí ela resolveu fazer essa cirurgia. Bom, sem dúvida que o tema escolhido para essa nossa conversa de hoje é um tema que muito me sensibiliza, porque falar de compaixão, acima de tudo, é buscar respostas para interrogações que muitas vezes passam por nossas cabeças, buscando entender determinados comportamentos sociais positivos, pessoas que são lembradas com muito carinho por todos nós, chegando até a sensibilizar pessoas de outras denominações religiosas, porque de fato temos contribuições nas mais diferentes expressões religiosas espalhadas pelo mundo. Pessoas que, com simplicidade, com gestos muito mais do que discursos, e eu não poderia deixar de lembrar do santo louco de Assis, Francisco de Assis, que dizia que deveríamos pregar o Evangelho todos os instantes, todos os momentos da nossa vida, mas só se fosse extremamente necessário deveríamos falar. Com isso ele estava nos dizendo que os exemplos que são apresentados, eles possuem uma força avassaladora, uma força que arrasta muito mais do que os discursos. Eu conversava esta semana com um amigo e dizíamos a ele, lembrando algumas personalidades, que essas personalidades que naquele momento estavam sendo lembradas, ainda que não pudéssemos atribuir a elas santidade, e por não termos a capacidade, a dimensão de penetrar no campo do sagrado, mas afirmávamos que a presença delas na terra tornaram a vida de todos nós muito melhor. Nos possibilitou pensarmos um pouco quanto o que seja humanidade. Jesus, em todas as suas pregações, ele nos buscava, trazendo nos exemplos que ele dava, que deveríamos avançar na direção do outro, gravitando numa dimensão muito superior à superficialidade, muito superior aos interesses, porque não poderíamos deixar de avaliar nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, dias tumultuados,
que os homens se tornaram utilitaristas, vendo apenas a utilidade que as pessoas possuem, não valorizando esse ser extraordinário que somos todos nós, lembrando que somos todos imagem e semelhança de Deus. E com isso perdemos a capacidade de enxergar o potencial maravilhoso que todos nós possuímos. Porque é importante nos incluirmos nesse processo. Não devemos nos afastar dessa visualização, porque somos, assim como todos que aqui estão nesse planeta, em experiência contínua de evolução, em experiência muito fundamental, porque é como afirmarmos que a melhor ferramenta que o Sagrado poderia nos oferecer é esse processo da vivência, como eu já disse, que precisamos torná-lo positivo. E esses seres possibilitaram isso. Eu buscava uma imagem que pudesse nos ajudar a pensar, sem palavras, no que seria compaixão. E essa imagem, ela me trouxe essa visualização. E eu espero que ela traga a vocês essa visualização. Que é esse ato, esse gesto de amor, nada está sendo dito. Mesmo porque os diálogos que eram tratados nesses dias com essa figura ímpar, que é a nossa irmã Madre Teresa, né? Atuando, trabalhando em Calcutá, ajudando os necessitados, e lá ela estava alimentando, observemos aí o estado nutricional dessa criança, nada estava sendo dito, e como eu já dizia, os diálogos que eram tratados nesse momento eram diálogos muito difíceis, porque ainda que ela estivesse ajudando, aquelas pessoas tinham manifestado um profundo ódio dos ingleses, e ela era inglesa, porque atribuíam a sua miséria a eles. E ela estava lá cuidando dessas pessoas. Então nada estava sendo dito, ela alimentando essa criança. E isso é compaixão. Isso é compaixão. E o que poderíamos retratar com tanta profundidade, com maior profundidade, do que exemplos de pessoas como Madre Teresa de Calcutá, exemplos deixados pela nossa querida baiana Irmã Dulce, né? É outra personalidade que eu gostaria de lembrar, que nos ensina a compaixão, né? Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier e tantos outros, né? Que nós vamos estar aqui lembrando. Mas vamos buscar entender o que é compaixão, né? Meu amigo aí já passou, né? Bom, como eu já tinha dito, precisamos buscar estabelecer relações humanas positivas. E a compaixão, ela nos leva a construir essa realidade, aonde vamos todos nos enxergar como seres que estão vivenciando uma experiência maravilhosa nessa nave Terra. Estamos em posições sociais, às vezes, diferentes, mas isso não nos torna melhores, como também não nos torna piores. É entender que numa escola a gente vai passando por experiências compatíveis à nossa capacidade, à nossa evolução. Não é assim que ocorre numa escola normal, do ensino normal, e assim a Terra está nos oferecendo, nos colocando em muitas situações, em muitas posições e situações compatíveis com as nossas necessidades. Atitudes são importantes para estabelecer essas relações humanas positivas. Porque o discurso, como tínhamos lembrado, por mais belo que seja, ele não vai construir essa relação positiva. Porque se não houver a prática, se não houver a vivência conjunta
o processo de interação, e nós não alcançaremos essa relação tão importante que aqui viemos construir na Terra. Eu achei assim muito bacana quando Chico Xavier nos ensinou que o objetivo maior de todos nós, às vezes a gente fica se interrogando: o que é que eu vim fazer aqui na Terra? Qual é a minha missão aqui na Terra? E aí a gente começa a imaginar um monte de coisas que poderíamos estar fazendo ou que pretendemos fazer, coisas às vezes assim muito grandes ou coisas. Não, minha proposta é um pouco mais simplória, mas Chico nos esclarece que a missão maior que nós viemos realizar aqui na Terra é o amor. Essa é a nossa missão, é o amor. E nesse processo de atitudes, é importante a gente pensar como é que está existindo a nossa relação, né, com o outro. Às vezes certos acontecimentos eles se fazem importantes para que a gente desperte. Eu achei muito interessante uma colocação de um grupo de assistência a pessoas terminais, em situações terminais, onde o grupo faz um trabalho que eles chamam de morte humanizada, né? Ou morte assistida, morte humanizada. E interessante que uma das colocações que foi trazida foi uma pessoa que deu uma entrevista falando desse projeto maravilhoso, foi que a maioria das coisas que eram ouvidas por essas pessoas que estavam em situação terminal não era o que elas tinham feito. Elas não davam uma relevância muito grande, né, ao que tinham feito. O que mais elas destacavam era o que não tinham feito. Era o que mais preocupava aquelas pessoas, o que elas não tinham feito. E isso é importante porque a grande maioria foi dizer a determinada pessoa ou a determinado grupo o quanto elas eram importantes, o quanto gostavam. E a gente custa dizer isso às vezes, achando que é demonstrar fraqueza, dizer: olha, eu gosto de você, eu te amo. Que tremendo engano, que posicionamento errôneo. E quando a gente ouve isso, que essas pessoas passam a ter uma grande preocupação agora em dizer isso, agora em manifestar o seu carinho, manifestar o seu amor. Percebemos que estamos tendo uma grande oportunidade, todos nós aqui, de sairmos daqui hoje motivados para dizermos isso às pessoas que são importantes. Não deixe para depois. E aí a gente percebe a importância de um abraço, a importância de um carinho. Depois que eu infartei, passei aqueles dias no hospital, a minha mãe que está aqui hoje, ela tem tido um comportamento comigo que eu tenho notado. E ela sempre que encontra comigo, coisa que ela não fazia há muito tempo, ela me dá um beijo. Coisa que ela não fazia. E na minha careca, que é mais ainda, é algo mais forte ainda, né? Beijo na careca é mais forte, é mais valor. Então eu tenho percebido isso, eu tenho notado isso. E eu tomara que por eu não estar aqui falando, ela pare de fazer isso, porque eu tenho gostado muito, né? Desse afago, né? Desse carinho. Então a gente percebe o quanto isso é importante. E aí vocês vão perceber logo o que isso tudo tem a ver com compaixão. Tem muito a ver com compaixão. Nesse processo de estabelecer relações humanas mais positivas. E aí nós percebemos que nessa nossa busca de desenvolvimento da compaixão, e logicamente precisa entender bem o que seja compaixão, eu destaco a efetividade cristã. O que é isso, gente? Né? Efetividade é quando a gente busca desenvolver um projeto, um plano de ação eficiente, que traga resultados. Em administração incentiva muito isso, né? E eu trago a proposta da efetividade cristã, né? A gente tem um programa realmente que possa nos possibilitar esse crescimento na nossa convivência, na nossa
na nossa realização pessoal, que vai se estender, que vai alcançar as pessoas que estão à nossa volta dentro desse projeto. E aí eu destaco 3 letras, que devem estar vendo aí, S, E e C. Né? A primeira letra, S, é simpatia. Primeira coisa nesse processo de construção, né? Dessa realidade melhor que nós estamos falando aqui, simpatia. E o que é simpatia? A gente vai estar logo trazendo isso aí, né? Mas a gente ouve muito falar, fulano é simpático, ou não é simpático. E a gente percebe que já é o nosso cartão de visita. Na nossa chegada, o que vai se destacar é esse S, é a simpatia, que é muito importante, que fará toda a diferença do que vai se desenrolar. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com essa cara sisuda que às vezes a gente faz. Tem pessoas que se enganam achando que um rosto sisudo caracteriza evolução, sabedoria, nada disso. E essas personalidades que nós citamos aqui eram pessoas muito alegres, brincalhonas, divertidas, ensinando o contrário, né? Então não precisa a gente colocar um rosto sisudo, mesmo porque no processo de simpatia, um rosto fechado, ele já cria um clima já difícil, né? Já estabelece ali uma muralha, que a gente precisa ter cuidado em relação a isso, né? Então a gente vê que ser simpático é algo extremamente importante. Já eu vou trazer já para vocês. Eu estou só na realidade mexendo com a curiosidade de vocês, né? E aí a gente tem a letra E. O que é a letra E? O que é que vocês acham que é a letra E? Hein? Empatia. Empatia. Né? A gente tem, em primeiro momento, né, demos o destaque para a simpatia. Depois a gente tem a empatia. Empatia, acho que todo mundo aqui, se eu perguntasse aqui, todo mundo aqui me diria, quase que seria aqui unânime, que a empatia é a gente se colocar, não é isso? Ou tentar, ou buscar, a gente tentar olhar para o olhar do outro, a gente se colocar na situação do outro. Que isso é uma coisa que realmente é muito importante, porque quando a gente olha apenas dentro da nossa ótica, do nosso campo de entendimento e do nosso campo emocional, a gente, logicamente, que está usando a nossa escala, a nossa medida, que pode não estar compatível com a escala, com a medida do outro, né? Porque toda a realidade, toda a história do outro, porque nós somos individualidades, temos histórias diferentes, e lógico que isso vai traduzir no ser humano que nós somos, no comportamento que nós teremos diante de um problema. Não agiremos todos da mesma forma. Você já pode ouvir. Bom, e a letra C? O que seria a letra C? Compaixão. Aí a gente começa a entrar no universo da compaixão. Compaixão. Então percebemos que essas grandes almas, elas tinham simpatia, empatia e compaixão. Logo na chegada, era um destaque porque, mesmo agindo na simplicidade, que eram pessoas simples, mas traziam toda uma psicosfera diferenciada. Pessoas que não reclamavam, a gente não via essas pessoas reclamando das dificuldades da vida, eram pessoas que buscavam ter um olhar aonde o outro ele era respeitado, aonde o outro buscava se entender, buscavam enxergar na ótica do outro, da dificuldade do outro, né? E tinham a compaixão. Vocês continuam curiosos, eu sei. Mas vamos responder agora para vocês, né? Então, simpatia, já lembramos aqui, um pouco mais de futebol aqui, tenho certeza que de uma forma assim, bem clara,
que é o ato é o sentimento agradável que ofertamos ao outro, através, né, do nosso sorriso, do nosso tratar. Então, aquele impacto do primeiro momento, da chegada, a simpatia, que a gente oferece a nível exterior, né, externo, e por que não dizer psíquico também, porque além do que é visto, existe o que é sentido. Então as pessoas percebem, né, puxa, fulano chegou, ficou melhor o lugar aqui, né, ficou mais agradável. Eu não quero ir mais embora, né, aqueles encontros de amigos que quando alguém chega, já estou indo embora, fulano chegou, não, vou ficar mais um pouquinho, porque se sente melhor com a chegada, com a presença do amigo. Então a empatia é se pôr no lugar do outro, que nós já falamos aqui, ou buscar tentar, né? Com todas as dificuldades que são, logicamente, sentidas, né? Porque não é fácil, mas a gente fazer esse esforço. E compaixão é a capacidade de compreender o estado emocional da outra pessoa ou de si mesmo. Eu dou esse destaque porque a gente não pode, como eu já disse no princípio da nossa conversa, a gente não pode se isolar, a gente precisa ter simpatia com a gente, empatia, né, e compaixão. A gente precisa ter compaixão, autocompaixão, né? Então, muitas das vezes, a gente confunde, e aí que a gente vai entender melhor a compaixão, a gente confunde a empatia com a compaixão. O diferencial, o adicional, que não nos deixa dizer que a empatia é a mesma coisa que compaixão, é que no caso da empatia, a gente, o elemento adicional é buscar minimizar, ajudar aquele que está passando por um problema, aquele que está numa dificuldade, né? Então a gente coloca aqui a compaixão, que é o elemento adicional, de ter um desejo de aliviar ou reduzir o sofrimento do outro. Então eu tenho a simpatia, a empatia e a compaixão. Esses três elementos são fundamentais nesse nosso programa de uma relação humana positiva. E com a compaixão, percebemos, como eu já tinha colocado aqui naquele desafio inicial, percebemos essas ações que são tão estranhas às vezes, que a gente fica, como eu já disse, pensando o que levou alguém a ser assim, a agir assim, a abdicar da própria vida em favor do outro. Colocar a sua vida à disposição do outro, à disposição do bem, da ajuda, do amor. E aí a gente começa a entender que é um processo que, com toda certeza, a gente começou, essas pessoas começaram desde muito tempo e vieram nos mostrar como fazer para que a gente também possa. Se a sua compaixão não inclui você mesmo, então ela está incompleta. Eu preciso... Você não vai copiar? Não foi, querido? A gente passou? Tá certo. Mas eu disse, caso você queira, depois eu lhe empresto aqui para você copiar. Bom, então a gente precisa aprender desse processo. Dentro desse processo, né? Não viver um processo de profunda angústia. Eu não tenho jeito para mim, eu tenho que ficar assim, de maneira nenhuma, né? A gente tem que estar buscando melhorar, trabalhar ao máximo para a gente melhorar. E aí agora a gente traz aqui, já que a gente já começou a construir o entendimento do que seja compaixão, ainda dentro de um processo teórico, mas eu pretendo trazer algumas experiências de vida aqui que vão nos ajudar, mostrando isso na prática, isso de uma forma concreta. Então a gente traz aqui Jesus, né, que ele ensinando, não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houver julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Né? Ou seja, Jesus não está nos falando nada diferente aqui do que não seja lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Nada diferente disso. E é interessante
que nós vamos encontrar um desdobramento no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 11, nós vamos encontrar um desdobramento desse ensinamento de Jesus, aonde a espiritualidade que comenta vai nos falar de fato que nós precisamos, na nossa vida de relação, na nossa construção com o outro, nesse processo lindo que nós chamamos de evolução, eles vão nos dizer que todos nós temos dificuldades, temos imperfeições, todos nós. Sendo assim, eu não posso ser cruel com o meu semelhante, eu não posso, como disse Jesus, ver o cisco no olho do meu irmão e não enxergar a trave no meu. Então, se somos todos seres que estamos ainda vencendo muitas mazelas pessoais, temos que ter compaixão com o nosso semelhante. Precisamos ter compaixão para que essa compaixão ela exista conosco. Senão tudo estará numa situação bastante difícil. Porque se a mesma medida que nós aplicarmos com o outro será aplicada conosco, é como disse Gandhi, né? Se for olho por olho, dente por dente, logo nós estaremos vivendo num mundo de cegos e desdentados, não é isso? Então a gente percebe que ele vem nos demonstrar essa compaixão, e aí a gente dá um destaque que o próprio capítulo traz ao julgamento de Maria Madalena. Vamos encontrar a compaixão exercendo ali, né? A princípio a simpatia de Jesus ao receber aqueles homens, depois a empatia de ele procurar enxergar pela ótica daquelas pessoas, e depois ele vai agir na compaixão. Então percebemos, eu coloquei aí, nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal, né? Então, é fato, tem coisas que se tornarão legais, mas sabemos que são imorais. No nosso caso aqui, existe uma discussão toda aí da legalização do aborto. Talvez existe uma discussão da legalização de pena de morte, mas desse tipo que a gente vê acontecendo. Mas sabemos que, ainda que se tornem legais, são imorais. Ponto. Né? E aí a gente vai perceber que naquele primeiro contato daqueles homens com Jesus, que tinham a pretensão, que eles idealizavam, colocado numa armadilha para que pudessem se apropriar dele, prendê-lo, e alegando que ele desrespeitava a lei, olha o destaque. E aqueles homens levam aquela mulher até a presença dele, que alegavam o crime, atribuíam a ela o crime do adultério, apresentavam ela como uma adúltera, e o que aconteceu foi que colocaram ele como juiz da situação. E aí eles serenamente narram os evangelistas, que ele escrevia com o dedo no chão. O que é que faz Jesus? Jesus dá atenção, olha a simpatia, dá atenção àqueles homens, a princípio, ouve a queixa, colocam ele como juiz da situação, sem que ele pedisse, e o que é que ele faz, né? Ele olha pelo olhar daqueles homens, a empatia. O que eles estavam levando até ele era legal, perante a lei da época, era legal. A lei dizia que o que deveria fazer naquela situação era lapidação, era apedrejamento. Eles estavam dentro da lei, estavam de acordo com a lei. E Jesus não questiona isso. Mas Jesus, foi o que eles não esperavam, Jesus lança para eles, devolve para eles, né, uma questão que mudou toda a situação. E Jesus falou, olha, bom, tudo bem, aí palavras minhas, viu? Interpretação de Hilton, tudo bem, está lendo a lei, está certo. Agora ele disse, agora, que atire a primeira pedra aqueles que estiverem sem pecado, ou que nunca tivessem pecado, que estejam limpos perante a mesma lei que eles
buscavam se apropriar para sentenciar aquela mulher à morte. O que fez Jesus nesse momento? Né? Compaixão. A compaixão. Ele queria aplacar o sofrimento daquela mulher. E aí o que aconteceu? Como bem sabemos, ele ainda disse mais, que atire a primeira pedra, né? Que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, começando pelos mais velhos. Olha a sabedoria de Jesus. Logicamente, quem viveu mais, errou mais. E aí todos se foram. Se foram por uma razão que muitos não trazem essa observação, mas existia também dentro da mesma lei afirmativa de que se o testemunho de dois homens servia para confirmar um crime, mas se em algum momento se provasse que mentiram, que não estavam de acordo com a lei, eles sofreriam a mesma punição aplicada a outra pessoa. E lógico que ninguém queria correr esse risco. Né? Conta até a Amélia Rodrigues que Jesus escrevia com o dedo o nome da pessoa que estava ali e dizia do lado do pecado. Quer dizer, fugiu que ele sabia. E aí foi todo mundo, foi embora. Aí Jesus, exercendo da compaixão, queria ter os acusadores, né? Ele viu que todos se foram, mas para devolver a dignidade dela, ela disse: todos se foram, né? Então se eles não te condenaram, também não te condenarei. Ou seja, Jesus disse: nenhum deles era melhor que você. Nenhum deles era melhor que você. Aí Jesus dá o receituável, né? Vá e não tornes a pecar. E nós voltaremos a ainda mais para frente. Mas aí nós encontraremos, repito, simpatia, empatia e compaixão. Bom, Maria de Magdala, essa que foi julgada, ela volta a Jesus na casa de Simão Pedro, ela procura Jesus, e mais uma vez a compaixão lá é ensinada para todos nós. Porque ela tentava impedir que ela fosse conversar com Jesus. Jesus estava na casa de Simão Pedro, e aí dizendo: não é interessante para Jesus receber uma mulher de má vida, né? Uma mulher de má vida. Mas aí Simão vai conversar com Jesus e diz: não, manda ela entrar, né? Manda ela entrar. E aí ela chega triste, chorosa, né? Diante de Jesus, pedindo a Jesus para ser. E aí essa narrativa quem traz é Humberto de Campos no livro da Boa Nova. E aí ela vai até Jesus, pedir a Jesus, né, para ser uma discípula, né, para seguir a Jesus, né, ver se havia essa possibilidade, mesmo se achando a pior das criaturas. E aí Jesus convida ela à autocompaixão, mostrando o valor dela, né? E aí Jesus fala, né, eu trago aqui um destaque da narrativa de Humberto, né, que Jesus ela se acha a pior das criaturas e tal. Jesus fala assim para ela: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde estaria então o amor do nosso Pai? Olha a compaixão, né? Olha a compaixão presente aí, falando, né, que embora todos nós, né, temos situações a serem melhoradas, né, situações de crescimento, muitos erros na busca dos acertos, mas jamais ninguém está condenado à pena eterna, né? Não existe a pena eterna, porque senão Deus não seria justo, Deus não seria bom, o tempo não nos ajuda. Mas lembro ainda que nessa dimensão da compaixão, como eu havia lembrado da nossa irmã querida baiana, irmã Dulce, eu reservei alguns casos assim, bem interessantes para a gente analisar nessa manifestação, nesse ser que conseguiu compreender essa mensagem de Jesus da compaixão. Todos nós sabemos que aquela mulher franzina, de saúde bastante delicada,
construiu uma obra social que, mesmo após ela, continua ajudando muita gente. Nós temos aí o Hospital Santo Antônio fazendo, né, um trabalho belíssimo. E esse trabalho começou lá atrás, né, sem muitos recursos. Sabemos que ela, por muitas vezes, invadiu casas abandonadas na Cidade Baixa para colocar os doentes, né? Isso causou problemas com os políticos da época, causou problema até com o seu ciclo religioso, porque isso não era a proposta do grupo religioso que ela participava, né? Não era o viés. Mas ela percebeu que aquele era o chamado dela. E é interessante que ela invadiu uma granja, né? Uma granja e colocou várias pessoas doentes nessa granja. E lógico que ela tinha que, além de cuidar daquelas pessoas, ela tinha que alimentar aquelas pessoas. E logicamente que os frangos foram o que viraram as refeições. Mas aquela granja tinha dono. E aquele homem foi para a delegacia cobrar que algo fosse feito, cobrar justiça, porque ele queria o imóvel dele de volta e ele queria os frangos dele também de volta, né? E aí ela foi chamada na delegacia. E o delegado então falou, né, que ela tinha invadido uma propriedade e tal, ela justificou que ela tinha invadido para colocar aquelas pessoas que estavam necessitadas, não era justo que aquelas pessoas morressem a amigo, porque naquela época quem não tinha carteira assinada não tinha direito à assistência médica, que hoje é o nosso SUS. Não existia. E aí, no caso, era mesmo filantropia, era caridade, não tinha jeito. E aí ela falou, não, ela vai invadir para ajudar os necessitados, mas não pode. E tem mais, ele está cobrando, reivindicando os frangos. Ela disse, eu garanto para o Senhor, olha que coisa dessas grandes almas, eu garanto para o Senhor que todos os frangos estão lá. Aí o cara disse, não estamos, eu garanto, seu delegado, se o senhor for lá, o senhor vai ver. Aí o delegado foi, quando o delegado entrou, só viu gente doente, não viu frango nenhum. Aí o delegado perguntou assim, cadê os frangos? Todos na barriga deles. Todos na barriga deles, né? E aí o delegado, naquela situação, tinha que encontrar uma forma de amenizar aquele problema. Aí ele conseguiu negociar para ela pagar em grandes prestações o frango, e aí ela reuniu, conseguiu outro local, e ela conseguiu os doentes e levou para outro local. Então nós percebemos aí a compaixão de ela, além do olhar, né? Do chamamento que ela teve, do sagrado chamamento que ela teve, essa sensibilidade para minimizar o sofrimento, a dor. Isso só com compaixão. Um outro caso dela belíssimo, bem interessante, que quem conta é Peixinho, né? Que eles estavam com um número bem reduzido de médicos e muita gente chegando. Ele conta até que ele dizia para ela, olha, irmã, se a gente aumentar o hospital aqui, não vai adiantar, que vai chegar mais gente necessitada. Nunca a gente vai ter leito para atender todo mundo. Mas atendendo. E aí o que aconteceu? Estava tudo ocupado, os corredores já não tinham. E aí chegou um homem que irmã Dulce levou, que ela tinha tirado esse homem de uma vala, né? Numa situação de extrema pobreza e muito doente. Ele trazia um dos membros, né, que apresentava-se o estado de gangrena, né, o estado de infecção sem jeito. E aí André disse, olha, irmã, não tem lugar para botar esse homem, o estado dele é muito grave, a gente não tem condições de resolver a situação dele aqui. Esse homem, a solução é amputação, mas amputar onde? E não tem como a gente cuidar dele. Não tem lugar. Aí ela disse, ele vai morrer? Aí ela disse, irmã, vai. Ela disse, então coloca no necrotério. Se vai morrer, coloca no necrotério, não já vai morrer? Ela disse, ele não tinha pensado nisso, ele falou, vai atendendo ela, colocou na pedra, né? Necrotério. Aí ela foi lá e disse, vai morrer? Aí ela disse, vai. Então vamos providenciar comida para um banho, comida para ele já morrer melhor, morrer de forma organizada. Aí providenciaram a limpeza do homem, e aí providenciaram uma sopinha para o homem, ele tomou uma sopinha. E nisso que aconteceu, ela se movimentou, que aquela, como diziam, né, que ela pedia, que era uma beleza, e aí conseguiu uma vaga no hospital público, e o homem
fez a amputação e sobreviveu. Agora, só com compaixão. Porque se ela fosse simplesmente pelo critério das informações, até médicas, ela podia, qualquer um sem essa compaixão, desistia da vida daquele homem. Mas ela não desistiu. Ela teve um olhar que foi além, embora algo bastante simplório, mas ninguém conseguiu alcançar a dimensão de perceber que, ainda com todas as dificuldades que eram visíveis, era possível fazer um pouco mais. Era possível, né, oferecer um pouco mais. Então a gente percebe, né, que só as grandes almas conseguem esse alcance. Para finalizar, uma que eu achei assim, muito bacana, né, testemunho maravilhoso dessa grande alma, foi ainda outra experiência contada por André Luiz, que eles estavam conversando, ela sentada na escada e ele conversando com ela. Aí ele passou uma criança com um tumor no olho. Aí ele disse, irmã, essa criança com tumor, por que isso? Ele querendo, né, que André Luiz é espírita, como nós bem sabemos, estava querendo dar uma puxadazinha nela. Aí ela disse assim, mistérios de Deus, meu filho, mistérios de Deus, só nos cabe ajudar. Aí ela deu uma parada e falou assim para ele, agora, se você quiser maiores informações, procure o professor Divaldo Franco, meu amigo, que ele sabe explicar melhor do que eu. Né? Então a gente percebe, né, que essas grandes almas, né, são movidas por uma força que ainda, como bem sabemos, embora o corpo frágil, né, sabemos dos problemas de saúde que tinha a irmã Lúcia, ela caminhava com um tubo de oxigênio, né, precisava de oxigênio, mas André Luiz, mais peixinho, ele conta que nunca ouviu ela reclamar de nada. Nunca ouviu ela reclamar de nada. E uma das manifestações que segundo ele, marcou ele profundamente, foi já no estado de saúde dela mais delicado, que ela não conseguia mais falar direito, e pelas medicações que ela tomava, o corpo trêmulo, e aí ele disse que foi visitá-la. Foi visitá-la, e ela não conseguia, pela dificuldade respiratória, ela pediu um pedaço de papel para ele. Deram um pedaço de papel, ela escreveu e entregou a ele. Quando ele leu, estava dito assim, eu enxergo Deus naqueles que sofrem. Não deixe ninguém voltar. Que é a política dela. Quem chegar no Hospital Santo Antônio precisa de assistência, precisa de ajuda. Não deixe ninguém voltar. Então a compaixão, acima de tudo, dentro da proposta cristã, é isso. É enxergarmos Deus no outro. E quando enxergamos Deus no outro, a gente consegue oferecer um pouco mais. Um pouco mais que faz toda a diferença. Como dizia ela, quando agimos no bem, depositamos no banco de Santo Antônio. Então depositamos todos, né? Nós espíritas falamos no bônus horas, né? Então, na realidade, toda a nossa ação, todo o bem que fizermos, ele retorna. Quando agimos na compaixão, nós estaremos construindo uma realidade de relação humana segura. E finalizo lembrando que ela dizia também que a previdência social, ela dizia, não funciona porque é humana. Ela dizia, eu acredito na providência de Deus. Essa sim funciona. Que nos abençoe, que nos inspire e que nos dê um retorno para os nossos lares, mais motivados a ter simpatia, oferecer a nossa simpatia, faça um esforço para isso, né? A sua empatia e a compaixão. Muito obrigado. Pois é, meus amigos, vamos sair todo mundo aqui agora entendendo esse conceito melhor de compaixão, viu? Eu confesso, gente, que quando você começou a falar esse Caio, sabe o que é compaixão, né? De verdade. Então, se a gente lembrar só das palavrinhas, né? Da simpatia, da empatia e da compaixão, já está bom demais. E o pessoal estava falando aqui
na internet, lá no Instagram, né, que a gente está ao vivo, falando como é bom ouvir essas histórias, né, mais do que você como um bom professor, mais do que da teoria também, deu a prática nos estudos de casa, essas histórias maravilhosas. Eu estava olhando a imagem que ele passou, aí tinha Divaldo, né, Santa Dulce, né, dos Baianos, Chico Xavier e Francisco de Assis, ou seja, 4 exemplos, né, de compaixão de uma forma impressionante, como ele falou, né? Não é só fazer a caridade, eles faziam também, mas é a forma, né, como que eles olhavam para as pessoas que precisavam, falando de Fábio, a forma que eles olhavam para as pessoas. Eu fui fazer uma palestra uma vez, Vitor, fiz aqui, foi uma trilogia, né? Era a transição em nós, caridade e Jesus. Mas fazer as outras duas foram tranquilas, mas fazer a palestra sobre Jesus foi dificílimo, porque você entender, você buscar entender a personalidade daquele ser é muito difícil, né? Basta dizer que quando você vai pesquisar, você vai ver isso nas imagens, quando Jesus se defrontava com alguém em sofrimento, Jesus nunca pediu para a pessoa ir até ele. Jesus ia até o sofredor. E muitas vezes Jesus se abaixava, né? Naturalmente você levanta a pessoa. Jesus não, ele se abaixava e aí subia junto com a pessoa. Então, como é uma personalidade extraordinária, ou seja, como é você falar na compaixão de forma viva, né? Ou seja, ele olhava para as pessoas e sentia, né, a compaixão, né, verdadeira. Não era à toa, né, contando mais um caso, então uma vez a gente estava aqui no centro, viu, digamos assim, num retiro, né, a gente viajou, né, o pessoal aqui para fazer uma coisa bacana, um estudo e tal, e aí estava um tererê, uma conversei, e eu disse, peraí gente, vamos falar mais baixo para a gente se concentrar, e a pessoa que estava lá, deixa eu te falar uma coisa, Jesus andava nos locais mais barulhentos, né, entre os ladrões, e nunca pediu para ninguém falar mais baixo. Por quê? Porque a tranquilidade, a concentração estava nele, não no outro. Né? Então são essas lições que ficam, né, para nós, dessas histórias desses seres iluminados, né, que estão aqui para nos dar o exemplo, né, do que fazer, do que seguir. Né? A natureza não dá saltos, mas fica aí os exemplos, pelo menos para a gente perseguir essas pessoas santificadas, né, pelas suas ações na Terra. Então, meus amigos, a gente se despede agora do pessoal do Instagram, né, agradece aí a visita no online. Sempre fica o convite para vir aqui pessoalmente. A gente sempre diz que pessoalmente é melhor ter um calor humano, porque agora a gente vai para o momento do passe, em que a gente diminui a luz, toca uma música, é sempre um momento de a gente fazer uma reflexão, uma meditação, não tem por que a gente ficar ao vivo nesses momentos, então a gente se despede e passa para o momento do passe. A gente sempre lembra que o passe não é um procedimento obrigatório, para as pessoas que quiserem, um voluntário irá convidá-lo, você se dirige à sala do passe e depois retornam sempre em silêncio, aproveitando esses momentos que a gente pode fazer aqui, de uma oração, de uma vibração, lembrando que vocês colocam aqui o nome de pessoas, entes queridos, encarnados e desencarnados. Esse é o momento de vocês pensarem neles, esse é o momento de vocês se concentrarem. Essa cestinha não é só um local de colocar o papel é só a materialização da pessoa. Você vai se concentrar, mandar as melhores vibrações para que ela receba. Então, vamos aproveitar esses momentos para isso, né? Nos concentrar, né? Evitar que o pensamento vá lá para fora, né? Vamos pensar nos nossos próprios problemas, pensar que a gente pode ajudar as pessoas mesmo à distância. É para isso que estamos aqui.